Bom, nós vamos mudar de assunto agora, trazer para você um dado que foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí que traz uma preocupação, viu? De janeiro até março deste ano, 18 mulheres foram vítimas de feminicídio. E aí o feminicídio, que até bem pouco tempo atrás era considerado uma qualificadora do crime de homicídio, nos últimos anos teve uma legislação que fortaleceu o combate a esse tipo de prática, que se tornou um tipo penal autônomo, né? Agora existe o crime de fato de feminicídio. E, infelizmente, ontem mais uma mulher foi vítima dessa violência aqui no nosso estado. O caso aconteceu, vamos subir aqui o TP para trazer as informações. O caso aconteceu aqui no estado do Piauí, você vê imagens aqui no interior do Piauí, viu? Zona rural de Padre Marcos, ali na região de Jaicós, ali perto de Picos, no centro-sul do Piauí. Mais um caso de feminicídio. Quem tem os detalhes dessa lamentável história é o nosso repórter Tony Silva. Coloca o Tony na tela para mim. Vamos conversar com o Tony Silva para trazer essas informações. Tony, infelizmente, mais um caso de feminicídio registrado no estado do Piauí. É isso? Boa tarde. Boa tarde, Natan. Boa tarde também para toda a nossa audiência. Exatamente, Natan. Infelizmente, você resumiu muito bem aí esse caso lamentável e aconteceu na zona rural, além de ser no interior do Piauí, numa zona rural, e o que assusta é a quantidade de casos de mulheres que perdem suas vidas em episódios lamentáveis feito este. E o principal suspeito até o momento é um homem que foi visto com ela, que não se sabe, até onde se sabe, ela morava sozinha, são as informações passadas até o momento, morava sozinha, mas teria sido vista em uma festa e, infelizmente, foi encontrada já assassinada barbaramente na própria casa. Nós temos detalhes em uma reportagem que a gente acompanha a partir de agora. Luísa Creuza da Silva, que não teve a idade revelada, foi encontrada morta dentro da própria residência, na localidade Manduri, zona rural de Padre Marcos, região sudeste do estado. Ela apresentava várias perfurações pelo corpo, provocadas por arma branca. A vítima, inclusive, já apresentava rigidez cadavérica, o que leva a crer que possivelmente, a perícia também atendeu ao local do crime, os fatos tenham se dado ainda durante a madrugada, o que leva a crer nos levantamentos iniciais foi isso. De pronto, fez os atendimentos de praxe, de local, levantou informações que podia levantar para aquele instante, e agora a investigação segue com a delegacia de Jaicós, que é a delegacia responsável por atender as situações que acontecem em Padre Marcos. Luísa morava sozinha e familiares sentiram falta da mesma durante o almoço do Dia das Mães. Ao procurá-la, a encontraram em cima da cama e já sem vida. A vítima foi vista pela última vez em uma festa, ainda na noite do sábado, na companhia de um homem que passa a ser o principal suspeito. Em se confirmando, ele irá responder pelo crime de feminicídio, mas esta confirmação somente as investigações com a conclusão dos laudos periciais poderão confirmar ou não. A investigação de segmento, que é a investigação daqui para frente, naturalmente vai levantar possíveis relacionamentos, vai levantar últimos passos, enfim, utilizar as técnicas de investigação em crimes dessa natureza. No Piauí, os números chegam a assustar, pois no ano passado foram 40 mulheres assassinadas e nos primeiros 4 meses deste ano já são 18 feminicídios registrados. Para o delegado, a repressão não é o bastante. A polícia ela é apenas um dos atores a contribuir com que situações como essa não ocorram, mas a polícia ela vai ser o quê? A última força, a última razão, ela só vai ser acionada quando já ocorreu uma agressão, muitas vezes, e muitas das vítimas de feminicídio nunca procuraram, inclusive, nenhuma vez a polícia.
Tá? Tem-se, inclusive, um ditado popular que em briga de marido e mulher não se mete a colher. É um ditado totalmente desarrazoado, ineficaz, e faz com que várias mulheres percam a vítima, percam a vida. Então, assim, tem conhecimento de mulheres que estão sofrendo violência por parte de companheiros, de maridos, do filho, certo? Do pai. Então, comuniquem à polícia, para que a polícia possa verificar aquela situação. Pois é, exatamente. A gente acompanhou aí o delegado, e o delegado, inclusive, ele fez uma observação que achamos bastante pertinente, que já está mais do que na hora de os futuros adultos, que são, no caso, as crianças de hoje, já comecem a ser instruídas, alertadas, orientadas, ainda na escola. Seria um fator primordial para a redução destes casos, porque os adultos do futuro, certamente, ele até fez uma ressalva que daqui essas crianças que estão sendo orientadas hoje, quando elas chegar na fase adulta, já vão estar instruídas, e isto pode ajudar na redução. A gente sabe que é impossível zerar, porque hoje são dados preocupantes, não só aqui no Piauí, Natan, mas são dados que também preocupam de forma geral. No país inteiro há este alarde de vários crimes praticados contra mulheres, crime de feminicídios, e isto tem que ser visto de uma forma não só repressiva, mas também com programas sociais que possam estar, inclusive, fornecendo a educação para as crianças ainda no colégio, para que a gente possa, num futuro bem próximo, não continuar divulgando estes números que são profundamente lamentáveis. Natan? É verdade, viu? Inclusive é importante esse ponto que você tocou, o delegado também destacou. O feminicídio é uma realidade, infelizmente, que está muito relacionada com a cultura machista, né? Todo esse histórico, e é importante que haja essa conscientização desde cedo, né? Para mudar esse padrão, que muitas vezes ele acaba descambando lá no crime, né? No brutal assassinato de mulheres, né? Infelizmente os dados não são tão animadores, é um crime que fica até difícil prever, Tony Silva, porque muitas vezes os sinais não ficam tão evidentes. Existem casos em que o crime acontece em meio a um seio familiar que era tido como perfeito, que era tido como uma relação harmoniosa, e acaba se tornando aí um cenário de um crime, de um feminicídio, e com requintes de crueldade, como é a marca desse tipo de crime, Tony, que infelizmente você noticia bastante, não é a primeira vez, e infelizmente também não será a última vez que nós vamos tratar de casos de feminicídio aqui no programa, no Jornal Dia News. Isso mesmo, Natan, e inclusive o que o delegado falou é muito importante, porque a gente costuma, até me incluo, a gente costuma, quando acontece um caso como este, a primeira coisa que a gente já imagina é na segurança, né? E muitas das vezes é atribuído à polícia, e a polícia faz o seu papel. Foi a observação que o delegado fez, que no caso da Polícia Civil é só após o acontecimento que ela entra em ação para investigar e elucidar. A Polícia Militar, que por sua vez tem a prerrogativa de trabalhar de forma repressiva, mas ostensiva, mesmo assim é impossível, porque são crimes muitas vezes premeditados e, como você bem lembrou aí, Natan, praticados por pessoas que na maioria dos casos não levantam nenhuma suspeita, e aí é humanamente impossível se evitar crimes como estes, Natan, infelizmente. Por isso que o trabalho para o combate a essa prática passa também pela educação, né? Desde cedo, nas nossas crianças, os próprios homens, né, na fase adulta também devem buscar informações. É importante esse trabalho também de educação para evitar esse tipo de crime.